Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos resolver aqui uma questão do Enem 2019. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição aqui no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho do YouTube para ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E claro, eu pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Para construir uma piscina cuja área total de superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos e R$2.500 por metro quadrado. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10%. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... Muito bem, essa questão envolve conceitos de matemática financeira, os conceitos de acréscimo e desconto. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no card do YouTube um vídeo em que eu resolvo algumas questões do Enem e explico um pouquinho mais e também essa teoria de desconto, acréscimo, tá bom? Então fique ligado aqui porque vai ajudar bastante. Mas eu vou, ao longo do vídeo, explicando também aqui. Então o que é o acréscimo percentual? Eu pego um cara chamado V0, que é o meu valor inicial, e multiplico esse cara por 1 mais I. I é um valor percentual aqui, tá bom? Uma taxa. Esse VF é o resultado do acréscimo aplicado sobre V0. O desconto é exatamente igual, exceto pelo sinal. Então você vai ter um V0 que será multiplicado por 1 menos I. O I é a taxa de desconto. Então quando você aplica sobre o V0 1 menos I, dá VF. Tá? Só que antes da gente trabalhar com desconto e o acréscimo, eu preciso somar aqui os custos todos do projeto inicial, sem as alterações que a empresa vai fazer. Como que eu faço isso? Bom, eu pego os 10.000, somo com os 40.000 e depois somo com os 2.500 vezes a área total. Vamos fazer essa conta inicialmente. Então, eu pego R$2.500 por metro quadrado. Quantos metros quadrados? 40. Então, multiplico isso aqui por 40. Isso aqui dá, olha só, 4 vezes 25 dá 100. Então, vou colocar o 100 e vou manter os 3 zeros aqui resultantes, porque 2 do 2.500 e 1 do 40, com a notação de potência, 10 ao cubo. Então, é 100 vezes 10 ao cubo. Vai facilitar, porque o 10.000, por exemplo, vai ficar 10 vezes 10 ao cubo, e o 40.000 vai ficar 40 vezes 10 ao cubo. Basta a gente somar esses três valores para obtermos o preço inicial. P0, dado aqui pela soma do custo do projeto, da elaboração, que é 10.000, então 10 vezes 10 ao cubo, mais a parte fixa, o valor fixo, 40 vezes 10 ao cubo, mais o que a gente achou para o metro quadrado, que foi R$100.000. Então eu vou aqui somar com 100 vezes 10 ao cubo. É fácil, né? Eu somo os caras que estão multiplicando aqui o 10 ao cubo e deixo o 10 ao cubo em evidência. Então 10 mais 40 dá 50, mais 100, 150. Lembrando que isso aqui dá, em unidades monetárias, né, no real, 150 vezes 10 ao cubo. Beleza. Volte aqui ao enunciado e veja o seguinte. O preço final, após todas essas correções aqui, vai ser um desconto de 10% em relação ao inicial. Então a gente vai fazer essa conta antes de mais nada. O preço final, PF, é 150 vezes 10 ao cubo, vezes 1 menos 10%. Lembra da formulinha do desconto? Como a taxa final foi de 10%, então a gente tem que calcular esse valor. 1 menos 10% é a mesma coisa que 1 menos 0,1, que é a mesma coisa que 0,9. Tá? Então, no final, o que você tem aqui? Você tem 150 vezes 0,9. Só que o zero daqui corta com 0,9. Então, fica 15 vezes 9 vezes 10 ao cubo. O 15 vezes 9 dá 135 e a gente mantém o 10 ao cubo. Lembrando que estamos trabalhando com
unidades monetárias, o real. Então, depois do desconto, o valor fica em R$135 mil. Só que tem mais uma coisa. O preço final também pode ser calculado como a soma das correções. Então, que correções são essas, né? Primeiro, olha aqui. A empresa vai reduzir o valor da elaboração em 50%. E ela vai aumentar o valor do metro quadrado em 25%. E aí, para que o desconto total seja de 10%, qual deve ser o desconto sobre os custos fixos? Então, essa é a equação. Então, olha só. Qual é o valor inicial da elaboração do projeto? Era R$10 mil. Vai ser aplicado um desconto de 50%. Então, é 1 menos 50%. Agora, você tem aqui R$40 mil de custos fixos. Só que sobre ele vai ser aplicado um desconto de I%. A gente não sabe ainda quanto que é o I. A gente quer descobrir. Por isso que ele vai aparecer aqui depois. E a gente também sabe que sobre o valor total aqui do metro quadrado, que foi de R$100 mil aqui na obra, vai ser aplicado um aumento de 25%. Então, vai ser 100 vezes 10 ao cubo, vezes quem? 1 mais 25%. Aqui está o acréscimo. Agora, olha só, o PF é simplesmente 135 vezes 10 ao cubo. Então, vou colocar aqui, ó, 135 vezes 10 ao cubo. Isso faz com que a gente possa fazer o seguinte, ó, corta o 10 ao cubo de todo mundo, porque ele aparece em todo mundo. Pode cortar, certo? Tem aqui o sinal de igualdade. E a gente vai fazer agora as continhas de cada um dos percentuais. 1 menos 50% é a mesma coisa que 50%, que é 0,5. Agora você pega o 0,5 e multiplica pelo 10. Isso é a mesma coisa que multiplicar por meio ou dividir por 2. Então, 10 por 2 é 5. O 40 continua aqui. E olha só, o 1 mais 25% é a mesma coisa que 1 mais 0,25. Então, é 1,25. Quando você multiplica o 100 com 1,25, dá exatamente 125. Então, vou reescrever aqui a equação. Fica 135 é igual a 5 mais 40 vezes 1 menos I mais que 125. E acabou. Agora a gente tem que isolar o I. Olha só. Eu vou passar então o 5 mais 125 que dá 130, subtraindo 135. Então vai ficar 135 menos 130 igual a 40 vezes 1 menos I. Bom, 135 menos 130 é exatamente 5. E o 40 vai vir dividindo. Então, o 1 menos o I vai ser 5 sobre 40. Ajustando a equação, temos I é igual a 1 menos 5 sobre 40. Ó, vou fazer um pouquinho mais de conta com frações. Fica 40 menos 5 sobre 40. Então, isso aqui fica 35 sobre 40. Mas a gente quer percentual para facilitar a nossa vida e para responder a questão, né? E aí, o que a gente faz? A gente multiplica por 2,5 para chegar no denominador igual a 100. Só que o que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, eu tenho que multiplicar também em cima por 2,5. O resultado é, aqui embaixo, no denominador, o valor 100, e em cima, 87,5. Isso aqui é a mesma coisa que 87,5%. Aí eu venho aqui no enunciado e confirmo que a resposta está na alternativa D da questão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, ativando o sininho aqui no YouTube. E, claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Bons estudos e até a próxima!